Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Prezados ouvintes e seguidores da Rádio Divulgar.net. É com grande satisfação que estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje, nós vamos estudar o capítulo 131 com o tema do campo social. Quem vai conduzir o nosso estudo de hoje é o nosso companheiro Alcides Júnior. É com você, Alcides, bom estudo e boas reflexões. Olá, amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do livro Fonte Viva e hoje trazemos a mensagem do Emmanuel no capítulo 131, chamado No Campo Social, que é uma explicação do Emmanuel sobre um trecho de um versículo extraído do Evangelho de Marcos, que diz o seguinte: Ele respondeu e disse-lhes: Dai-lhes vós de comer. Então essa é uma orientação dada por Jesus aos apóstolos. A gente vai já conversar sobre esse segmento. E o Emmanuel vem aqui nos trazer um esclarecimento. O que Jesus estava querendo dizer aos apóstolos e qual é essa recomendação que Jesus dá à humanidade inteira e que o Emmanuel vem destacar aqui como importante para os nossos aprendizados e para que nós possamos também orientar alguém que nós encontraremos lá fora. Alguém sedento do conhecimento do Evangelho, alguém que ainda não conhece o Mestre Jesus e que esta é a oportunidade de nós conhecermos. Estamos aqui com este programa e através dele nós temos alcançado vários corações sedentos, fadigados, que necessitam do consolo do Mestre. E nós, enquanto instrumentos de Deus, na seara divina, nessa seara onde há poucos trabalhadores, Ele nos seleciona, assim como pode selecionar qualquer um outro que se dispõe a trabalhar o seu Evangelho. Então nós vamos fazer a leitura da mensagem do Emmanuel e em seguida a gente traz alguns esclarecimentos para que a gente possa elucidar as nossas dúvidas. Então diz a mensagem: Diante da multidão fatigada e faminta, Jesus recomenda aos apóstolos: Dai-lhes vós de comer. A observação do Mestre é importante. Quando realmente poderia ele induzi-los a recriminar a multidão pela imprudência de uma jornada exaustiva até o monte, sem a garantia do farnel. O Mestre desejou, porém, gravar no espírito dos aprendizes a consagração deles ao serviço popular. Ensinou que os cooperadores do Evangelho, perante a turba necessitada, compete tão somente um dever, o da prestação de auxílio desinteressado e fraternal. Naquela hora do ensinamento inesquecível, a fome era naturalmente do corpo. Vencido o cansaço, mas ainda e sempre vemos a multidão, carecente de amparo, dominada pela fome de luz e de harmonia, vergastada pelos invisíveis azarrogues, da discórdia e da incompreensão. Os colaboradores de Jesus são chamados não a obscurecê-la com o pessimismo, não a perturbá-la com a indisciplina ou a imobilizá-la com o desânimo, mas sim a nutri-la de esclarecimento e paz, fortaleza moral e sublime esperança. Se te encontras diante do povo com o anseio de ajudá-lo, se te propões contribuir na regeneração do campo social, não te percas em pregações de rebelião e desespero. Conserva a serenidade, alimenta o próximo com o teu bom exemplo e com a tua boa palavra. Não ouvides a recomendação do Senhor: dai-lhes vós de comer. Então vejamos que essa é a mensagem trazida pelo Emmanuel, capítulo 131, no campo social. E qual é a orientação do Emmanuel? Qual é a preocupação dele para que a gente possa estar alerta? Então, para a gente poder contextualizar toda essa passagem que está lá no Evangelho de Marcos, a gente vem lembrar que essa citação dele nesse versículo, ele vem logo após o Jesus tomar conhecimento da decapitação de João Batista.
Então estavam todos eles ali reunidos e recebem aquela notícia. Jesus em silêncio estava com aquela multidão toda e ele se retira para um lugar chamado Ermo, ali nas proximidades de Betesda. Mas aquela multidão que estava ali com ele e o viram, partiram a pé, porque Jesus tomou o barco para ir até o outro lado. E eles foram atrás de Jesus. Porque todos aqueles que seguiam Jesus, aquelas multidões cada vez mais aumentavam, eles eram sedentos e os aconselhamentos e as mensagens de Jesus os acalmavam. Então eles queriam isso o tempo todo e atravessaram ali. E ali Jesus mais uma vez faz as suas pregações, porque nós somos assim, sedentos desses esclarecimentos, sedentos desse consolo, sedentos de conhecer essa verdade que nos alimenta, que nos tira da ansiedade, da tristeza, da angústia. Esse é o papel dos ensinamentos de Jesus. Esse é a verdadeira bússola do Evangelho que vinha orientar as nossas vidas. Mas eis que ali estava ficando tarde e os próprios discípulos ficaram preocupados. E vejam que eles vão até Jesus e sugerem a Jesus que dispensassem aquelas turpas todas para que eles mesmos procurassem alimento. E o que é que Jesus diz? Dai vós o que comer para eles. Então eles ficam surpresos e têm pouco dinheiro. Aí eles começam a contar ali e perguntam para o mestre se ele gostaria que eles fossem comprar com aquilo o alimento. Mas eles eram muitos e não tinham condições de fazer isso. Então Jesus vai lá e faz a tão conhecida multiplicação dos peixes. E eis que ele coloca os 5 pães e os peixes, e ali ele faz a multiplicação. E pede para que os próprios evangelistas, que os próprios discípulos, vá e entregue aquele alimento, aquelas turmas todas, que já foram orientadas a se dividirem em grupos separados para facilitar a sua alimentação. E aí é que vem o grande ensinamento do Emmanuel, quando ele coloca, que ele pede para a gente, que a gente não incite a rebelião, que a gente não incite a discórdia, que a gente não incite a violência. Porque imagina diante de uma multidão daquela e você vem dizer, vão todos embora. O que poderia acontecer ali? Porque eles estavam buscando ensinamentos, estavam buscando orientações. Então é muito fácil nessa hora onde eu não tenho o que oferecer, eu digo, vão embora. Mas eu sou o responsável por levar essa mensagem de Jesus. A gente vem conhecer que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, quando ele diz, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Então aquele era o momento de Jesus ensinar aos apóstolos essa sua recomendação. Por que ele, no momento, ele diz, vinde a mim vós que estáis cansados, e naquele momento de fazer a exemplificação de seus ensinamentos, ele faria o contrário. E os apóstolos ali eram representantes e são representantes de Jesus, como nós somos também aqueles que levam o conhecimento do seu Evangelho. Então eles poderiam e deveriam sanear toda aquela problemática. É claro que ali Jesus faz a multiplicação dos peixes para facilitar o trabalho, mas quem é que leva os peixes? São os apóstolos. Então, a gente vê que no dia a dia nós estamos voltados para as nossas tribulações, para as nossas atividades. O mundo hoje é carregado de preocupações, preocupação do trabalho, preocupações dos lares, e pouco se tem o tempo de voltar-se para Jesus. Quantos templos religiosos nós temos hoje em relação a toda essa multidão que precisa desse consolo, desses ensinamentos? A multidão é imensa, está toda a multidão cansada. Por isso nós procuramos, alguns já procuram, outros não, ainda não encontraram o caminho dessa religiosidade, mas buscam este consolo. Então toda aquela multidão estava ali cansada da sua vida, do seu trabalho, e buscavam Jesus. E a orientação de Jesus é nos dizer que eu não posso dispensá-lo, que eu devo levar esse consolo. Então Jesus não perdia nenhum momento para ensinar aos seus apóstolos qual é a verdadeira atitude daquele mensageiro de Jesus. Então vão vocês mesmos e distribuam o alimento.
não dispense a oportunidade de consolar uma alma oprimida, cansada, fadigada. Esse é o ensinamento de Jesus, e todos eles estavam ali. Então, no momento em que ele leva aquele alimento material, e aliado a esse alimento material, ele leva o alimento espiritual, eles ficam saciados. Porque ali a fome maior, tá certo? Era a fome material, mas existia uma fome espiritual. E essa fome espiritual, ela acaba se sobrepondo em relação à fome material, porque você se vê revigorado. É o alimento que a tua alma precisa para te tirar dessa angústia, para te tirar desse cansaço, dessa fome. Então é necessário que eu leve esse alimento espiritual nesse momento, ainda que eles estejam cansados, para que eles possam se levantar. Então esse é o ensinamento de Jesus. O maior ensinamento dele não era o de dar o alimento material, mas de oportunizar aqueles que estão buscando os ensinamentos. Imaginem nós que temos a palavra de Jesus, que conhecemos o seu Evangelho, e alguém vem me buscar esse consolo, esse conselho, e eu dispenso. Essa é a recomendação do Emmanuel, quando ele destaca essa passagem, para que a gente possa estar atento às oportunidades. Por isso que ele diz: ensinou que aos cooperadores do Evangelho, perante a turba necessitada, compete tão somente um dever, o da prestação de auxílio desinteressado e fraternal. Então ele era muito fácil: vai, procura teu alimento, depois tu voltas. Sou eu que preciso fazer isso. Então eu levo a caridade material e eu levo a caridade espiritual. É um dos ensinamentos que a mensagem vem nos trazer, para nós não perdermos oportunidades. Então, como nós falamos no início, nós temos uma atividade, um dia a dia muito corrido, e poucas vezes nós voltamos o olhar para o alto, buscando através do Mestre esse repouso, esse consolo. Essa palavra que nos faz acalmar o coração diante de todas as dificuldades. Está aí as bem-aventuranças ditadas por Jesus, para que a gente pudesse estar mais quietos diante das nossas próprias tribulações. A doutrina espírita já vem nos explicar todos esses pesares, e nós já compreendemos isso. Está aí a lei de causa e efeito, né? O princípio da reencarnação. Qual é a necessidade que eu tenho para reencarnar? Quais são os pontos das leis divinas que eu ainda me demoro para compreender, para cumprir? Então eu tenho algumas dores, sim, alguns sofrimentos, talvez provocados por esse desvio, digamos assim, de conduta, do não reconhecimento do Evangelho para tornar um caminho mais calmo, mais brando. Então ele leva as bem-aventuranças exatamente para isso, para que a gente possa se suportar dentro desse processo todo, que é um processo de regeneração. Então está ali aquela turma toda fatigada pelo seu dia a dia. É necessário que eu leve esse alimento para que com o alimento espiritual eles possam buscar força para resistir à ausência do bem material. E diz mais: cabe a mim, que eu reconheço isso, cabe a mim como instrumento de Jesus, isso cabe a todos nós, levar esse alimento, levar essa caridade material a todos eles, mas principalmente que eu leve a caridade espiritual. Eu posso fazer a caridade, como diz lá a mensagem do Espírito Protetor, do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu posso fazer através do pensamento, que eu posso fazer através de ações, que eu posso fazer através de prece. Então eu não posso levar nada ali material, mas que eu possa fazer uma prece em ação, em favor daquele necessitado, que eu possa emitir os melhores pensamentos daquelas turmas todas, aquelas pessoas que eu nem conheço, mas que eu vejo uma necessidade ali de um amparo, de um consolo, de uma caridade, que eu leve o alimento, que eu leve a vestes, né, para eles que estão ali necessitados, que eu leve um lençol, um cobertor, mas que eu leve a palavra. Sou eu aqui hoje representando Jesus, todos nós. Era Jesus, vejam que primeiro veio João Batista, vieram os profetas ensinando os caminhos, veio João Batista abrindo o caminho para Jesus, chegou o Mestre Jesus, o Messias, chegaram os apóstolos, chegaram os 500 da Galileia, e hoje somos todos nós os responsáveis por levar essa mensagem a toda a turma que está cansada. Então que eu não dispense a oportunidade de ensinar,
que eu não dispense a oportunidade de fazer com que aquelas pessoas em suas dores possam ser conformadas, consoladas, né? Diz lá a mensagem de Emmanuel: os colaboradores de Jesus são chamados não a obscurecê-la com o pessimismo, não a perturbá-la com a indisciplina ou a imobilizá-la com o desânimo, mas sim a nutri-la de esclarecimento, paz, fortaleza moral e sublime esperança. Esse é o meu papel diante dessa turba que está cansada. Se eu já conheço um pouco desse evangelho, que eu possa levar esse consolo até eles. Como diz o Emmanuel, não ouvides a recomendação do Senhor, dá-lhes voz de comer. Meus amigos, essa era a mensagem esclarecedora do Emmanuel que o programa Divulgar traz hoje, para que nós possamos cada vez mais consolar aqueles que estão cansados e fadigados. Aqui eu deixo meu abraço fraterno e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado. Agradecemos ao CIPS pelo estudo e esclarecimentos. Esperamos ter contribuído com os nossos ouvintes e seguidores com esta bela mensagem do Livro Fonte Viva, no capítulo 131. Amanhã estudaremos o capítulo 132 com o tema Tendes Medo. Quem vai conduzir o nosso estudo de amanhã é a nossa companheira Andréia dos Anjos. Acesse o nosso site www.divulgar.net e conheça toda a nossa programação, assim como as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Muita paz a todos.